não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Nesta mesma época, a partir, digamos, do século XIV, começam a se formar os Estados Nacionais. Como é que se formam esses Estados Nacionais? Se forma a partir de um conflito que surge entre o rei e os demais aristocratas. Então, todos nós sabemos que quando o Império Romano se desmembrou, aquilo veio abaixo, os senadores, os homens importantes, que cada um tinha realmente uma fazenda, se retiram para as suas fazendas e fazem delas organismos político-militares independentes. E isso é o que nós chamamos de feudalismo. Né? E entre esses senhores feudais havia naturalmente alguma liderança, algum que era considerado um cara mais importante e ao qual os outros se reportavam, como dizer, um primus inter pares, quer dizer, ele era o primeiro, era o mais importante, mas entre iguais. Né? E isso era um rei, durante esse período. Vários conflitos de autoridade surgem entre os reis e os aristocratas, os senhores feudais, fazendo com que, até por uma necessidade de defesa do território, porque se tinha invasões bárbaras, né? Então você precisava reunir 10 ou 20 senhores feudais e pegar um pedaço do exército de cada um, né? E o rei tinha que ir lá e pedir, pelo amor de Deus, para que emprestasse tantos soldados. Isso começou a ficar cada vez mais imprático. Então havia necessidade de uma centralização, de uma organização administrativa maior. E, muito bem, então era importante que o rei tivesse um exército maior do que o dos senhores feudais para poder ter hegemonia sobre eles. E como é que ele ia pagar esses soldados? Tá certo? Então, bom, eu vou pagar com o que eu obtiver, quando derrotar o inimigo, eu tomo tudo que ele tem e daí nós dividimos. Né? Mas isso é a longo prazo. Então era uma operação de risco. E ele também não poderia pagar tudo isso em bens materiais. Como é que você ia distribuir bens materiais, digamos, para 30, 40 ou 100 mil pessoas? Então, se você fosse pagar em vacas, quantas vacas você precisaria? Então o negócio começa a ficar imprático e daí, vamos dizer, a riqueza financeira, que é uma riqueza simbólica, por assim dizer, começa a predominar sobre a riqueza material. E daí surgem, então, as grandes organizações bancárias, né, que sustentam esses empreendimentos militares com empréstimos que o rei deveria depois pagar, né, com o que ele conquistasse no território inimigo. E se ele, por acaso, perdesse a guerra, ele ficava endividado, né, e os bancos, automaticamente, os banqueiros adquiriam, então, eles um poder sobre o rei, a ponto de alguns banqueiros dominarem completamente muitos dos reinos, então, nascentes. E é evidente que tudo isso equivale a uma imensa matematização da vida social. A maior parte dessas operações é feita inteiramente no papel, correspondendo idealmente, vamos dizer, a certas quantidades de bens. Né? Se você pensar bem, essa passagem da riqueza material para a riqueza financeira, ela, vamos dizer, é uma ascensão do grau de abstração em toda a sociedade. Hoje em dia, qualquer pessoa sabe lidar com essas quantidades de riqueza que ela não verá jamais.
Né? Por exemplo, imagine, você vai lá ver o saldo bancário. Eu duvido e faz pouco que você seja capaz de traduzir o seu saldo bancário em bens materiais, mentalmente. Isso corresponde a tanto de feijão, corresponde a um automóvel, corresponde a um anel de diamante, corresponde a um poço de petróleo, corresponde a uma banana e assim por diante. Não dá para você fazer isso. Né? Então, isso quer dizer que toda a vida econômica ela é abstrata e cada vez mais matematizada. E isto, evidentemente, faz com que a técnica matemática vai se aprimorando. Também, você vê, durante toda a Idade Média, todos os mosteiros não se ocupavam apenas de ficar rezando e lendo Bíblia. Né? Eles faziam alguma coisa, eles tinham que sobreviver. Então, né, plantavam, tinham alguma atividade econômica. E também a simples preocupação de melhorar a vida humana, de socorrer os pobres, etc., fez com que os monges sempre se dedicassem a invenções técnicas, aprimorar as técnicas agrícolas, aprimorar as técnicas de construção, aprimorar a fabricação de roupas e assim por diante. Então, isso foi tendo também um efeito acumulado. Então, são milhares de inventos que primeiro surgem, vamos dizer, com formas materiais elementares, mas que à medida que vão se aperfeiçoando, requerem a introdução o quê? Do cálculo matemático. Né? Então, por exemplo, a utilização da matemática nas construções vai também aumentando. Do mesmo modo, na área da navegação. Então, até um certo ponto, você pode se orientar pelas estrelas que você vê. Tá certo? Mas, se você vai fazer uma viagem mais longa, o negócio já complica. Tá certo? E você precisa ter mapas mais adequados e mais precisos, tá certo? Com medições mais exatas. Então, quer dizer que, a partir do século X, XI, você vê uma pressão cada vez maior da sociedade no sentido de utilizar técnicas matemáticas cada vez mais aperfeiçoadas. Tá certo? Então, é claro que isso também dá às matemáticas um prestígio enorme. Não é isso? E tudo isso, então, culmina, né, nas descobertas de Galileu e Newton, que exercem sobre a mente europeia, sobre a imaginação europeia, um impacto absolutamente formidável. Quer dizer que, repentinamente, parecia efetivamente que as leis matemáticas, que são o fundamento da existência universal, tinham sido descobertas. Na verdade, se você pensar bem, né, essas descobertas abrangem uma fração mínima do fenômeno universal. Abrangem um aspecto apenas. Por exemplo, a lei da atração dos corpos. Eu digo, bom, mas além de se atraírem uns aos outros, os corpos fazem uma infinidade de outras coisas. Isso. Em primeiro lugar, para eles poderem se atrair uns aos outros, eles precisam existir. Não é isso? E, como eu disse, não existe o equivalente matemático da noção de existência. Né? E isso, aliás, foi depois, vamos dizer, a objeção que Leibniz faria a toda a física desta época. Ele disse, se você tiver todos os dados quantitativos sobre um ente, você continua não sabendo se ele existe ou não. Quer dizer, o fenômeno da existência, ele em si mesmo não é matematizável, não tem um equivalente matemático. Mas, isso é o que nós vemos hoje, com um certo recuo, e que Leibniz, com grande antecedência, já viu no começo do século XVIII. Mas, naquele primeiro momento, pareceu realmente que o ser humano, ao pular do mundo sensível para o mundo das fórmulas matemáticas, tinha saído da ilusão para a realidade. Ora, e aí nós temos um grande problema, porque todo o mundo que nós conhecemos, absolutamente todo, ele se compõe eminentemente de corpos. Tá certo? E os corpos se caracterizam, os corpos naturais, se caracterizam pela sua total imprecisão. Quer dizer que tudo na natureza é aproximativa. Por exemplo, se você
olhar assim, a margem de um rio. A água está correndo, né? Então, você diz, bom, o rio corre por um canal que é feito de terra, tá certo? Porém, onde termina a água e onde começa a terra? Não existe o fenômeno da erosão, quer dizer, o rio está passando ali, ele está comendo pedaços de terra, né? E se passa alguns anos, você volta lá de novo, o leito do rio já mudou de figura completamente. Então, isso quer dizer que você não consegue conceber, quer dizer, um rio com uma quantidade de água que está fluindo por um canal uniforme, que tem um perfil exatamente determinado. Não, você tem uma margem de imprecisão. Também você diz, aqui está água, aqui está terra. Fala, peraí, mas no meio da água está cheio de terra, a água vem misturada com a terra, por isso que a água fica marrom. E a terra em volta? Não tem água interpenetrada, né? Também tem. Quer dizer, o leito do rio é úmido. Então, não existe um limite preciso. Não é isso? Também, os corpos, claro que eles têm cada um o seu perfil, a sua forma, mas essa forma não é constante, nem mesmo a forma das pedras, que está sujeita à erosão e está mudando o tempo todo, para não falar os corpos vivos, que estão se transformando diariamente, e que estão continuamente absorvendo e ejetando substâncias, né? Quer dizer que também nós não podemos fazer um limite muito claro entre onde termina um corpo e onde começa o ambiente em torno, porque partes desse ambiente estão continuamente sendo absorvidos por esse corpo e depois devolvidos ao ambiente já sob forma transformada. Toda vez que você vai no banheiro, você percebe isso com muita clareza. Então, se você pensar um pouco no seu próprio corpo, né, você vê os elementos que o compõem agora, eles sempre estiveram aí, ou ao contrário, eles foram sendo integrados do ambiente exterior, né? Então pergunta assim, quanto de mim veio de fora? Você vai ver um monte de coisa, tudo que você comeu desde criança e que foi se integrando por processos enormemente complexos dentro do seu organismo. Então tudo que você vê na natureza, mas absolutamente tudo, é marcado por essa imprecisão, interpenetração, tá certo? E, sobretudo, pela gradatividade. Tudo que existe na natureza tem graus. Claro que você pode medir os graus, tá certo? Mas onde termina um grau e onde começa outro? Por exemplo, a temperatura, né? Existe uma separação assim, quer dizer, cada vez que pula um grau, a temperatura faz pluc e pula para o grau seguinte? Não, não é. É uma coisa escalar. Ou seja, a diferença de graus somos nós que medimos, nós que criamos uma escala e impusemos a temperatura, tá certo? E para fazer uma divisão, impor uma divisão discreta, como se chama, ao que é, na verdade, uma mutação contínua. Não é isso? Então, esta é a forma básica com que chega para nós a existência. E, ao contrário, no mundo matemático, tudo é feito, vamos dizer, de escalas discretas, tá certo? Onde você pode até conceber números fracionários que fariam uma transição. Por exemplo, entre o 1 e o 2 você põe 1,1, 1,2, 1,3. Bom, mas esses também podem se subdividir em números menores. Então, existe um limite à capacidade humana de conceber isso. É justamente esse limite que Leibniz vai chamar o infinitesimal. Quer dizer, diferenças tão pequenas que a gente não repara mais. Tá certo? Mas as diferenças estão lá. Tá certo? Então, isso quer dizer que se a nossa imaginação matemática tentar cobrir o universo inteiro dos fenômenos e dar conta de todas as mutações, aproximações e gradatividades, nós entramos num mundo de loucura completa. Né? Então, daí a necessidade de você desprezar essas diferenças. Qual é o limite do desprezível? É exatamente o que o Leibniz chamou infinitesimal. Né? Mas isso não quer dizer
são quantidades desprezíveis do ponto de vista do nosso conhecimento, mas nós não sabemos se elas são desprezíveis em si mesmas. Né? Quer dizer, uma pequena diferença que, do ponto de vista da nossa matemática, é desprezível, pode não ser desprezível objetivamente na natureza, como de fato a física veio a demonstrar muito tempo depois, com a física quântica. Tá certo? Onde todo mundo sabe que nós estamos sempre lidando com aproximações. E onde a infinidade dos nossos cálculos jamais corresponde completamente à estrutura do mundo material. Então, de certo modo, digamos, o advento da ciência moderna foi uma espécie de vingança de Platão sobre Aristóteles, e o advento da física quântica foi a vingança de Aristóteles sobre Platão. É como se Aristóteles dissesse: ó, está vendo? Eu disse para você que não dá para fazer a medida certa, e agora vocês mesmo, de tanto insistir em fazer medida, vocês mesmos chegaram a essa conclusão que não dá. Mas o sucesso da ciência matemática de Galileu foi tanto, que imediatamente se espalha por boa parte da Europa a ideia de que tudo aquilo que não pudesse ser medido e comprovado matematicamente não existia. Ou seja, a realidade matemática se impõe sobre a realidade sensível como se estivesse, vamos dizer, num grau mais elevado de realidade. Como se, passando do sensível para o matemático, nós tivéssemos nos aproximado da realidade, saído do mundo da ilusão e nos transportado para o mundo da realidade. Tá certo? Hoje nós entendemos que isso também é ilusão. Não vemos por que um corpo com limites imprecisos deva ser menos real, tá certo, do que uma figura muito precisa, mas que só existe na nossa inteligência e não no mundo exterior. Ou seja, corporal e imaterial não é a mesma coisa que irreal e real. São duas escalas diferentes. Tá certo? Ou seja, qual é as relações entre o grau de abstração e o grau de realidade? Né? Para essa turma no período chamado Renascença, não havia a menor dúvida. Se é mais matemático, se é mais ideal, é mais real. E se é mais sensível, é menos real. Tá certo? Hoje nós entendemos que não é assim, que a coisa é enormemente mais complexa do que isto. Mas, você vê que no meu livro Jardim das Aflições, eu reproduzi uma gravura, né, que era muito famosa nessa época, do indivíduo que ultrapassa, vamos dizer, uma barreira, saindo do mundo onde tem pássaros, árvores, montanhas, etc., para um outro mundo que só tem engrenagens e formas geométricas. E ele acredita que naquele momento ele descobriu a realidade. Não é isso? Vejam, o impacto dessa coisa foi tão profunda que quando surge a reforma protestante, um dos principais elementos usados pelos protestantes contra a doutrina da presença real do Cristo na hóstia foi o fato de que aquilo não era matematicamente verificável. Então, quer dizer, é um argumento científico que eles usaram, da ciência da época, já que a ciência nos ensina que tudo aquilo que está no mundo sensível pode ser medido e de que somente o conhecimento por medição exata nos dá a realidade. Então, é claro, se não podemos provar matematicamente a presença, não podemos medir a presença do Cristo na hóstia, então é porque não há Cristo nenhum ali. Há apenas um pedaço de pão. Então, vocês veem que hoje, né, os protestantes aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eles gemem, né, sob o chicote do materialismo, mas foram eles que deram esse chicote na mão dos materialistas. Então,
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indica a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.